Olá pessoal, eu sou Mari de Xangô e é com uma felicidade imensa que eu estou aqui para apresentar para vocês o projeto cultural Olubagé, o Banquete do Rei, uma amostra culinária de povos de matriz africana dentro do nosso terreiro Ilê Axé, Oxóssi Gongobira, na comunidade do Pina, no Bode. Então, a gente está apresentando com muito amor, com muita união, eu e meus irmãos, Dani e Vanzinho, o qual é um projeto um pouco complexo do tema do Olubagé, mas trazendo também assuntos sociais, a importância da gente fazer aqui dentro da comunidade, a importância da gente ter um projeto, o qual foi pela Lei Paulo Gustavo. Então, é isso, espero que vocês gostem. Quem não veio presencialmente, que possam nos acompanhar nas redes sociais ou até nos canais de YouTube e nas demais redes. Mas é isso, estamos aqui. Hoje é o grande dia, 30 de março de 2025, e que vocês venham com a gente, espero que vocês gostem. Boa tarde a
Essa pai, já dá um negocinho, uma responsabilidade. Sejam bem-vindos ao projeto cultural Urubagé, Banquete do Rei. Foi contemplado em um dos editais da Lei Paulo Gustavo. Está aqui o banner com os incentivos, o apoio do nosso terreiro e a Chance Movira, para a gente estar tendo uma realização. A minha produção, Maria de Xangu, que idealizei o projeto, incentivo da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado, Lei Paulo Gustavo, como eu falei, foi incentivo do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, a curiosidade de muitos, quando eu escolhi fazer Urubagé, foi simples e objetivo. Esse projeto ele foi aprovado em período de pandemia. Logo que surgiu, essa lei Paulo Gustavo, todo mundo sabe que Paulo Gustavo foi um ator, o qual morreu de Covid-19. Foi um processo que a gente passou, um processo que os artistas, o povo da cultura sofreu, né, com todo o momento que a gente estava passando. Então a lei foi justamente para isso, para que conseguisse dar um incentivo aos artistas, ao pessoal que faz a cultura o ano todo. A gente não podia sair de casa, as comunidades passaram pelo seu processo. Então, assim que surgiu o edital, me veio na mente de fazer o Urubagé, como a gente pede, né, a Orixá Obaluaê, que é o qual a gente está homenageando no dia de hoje. Né? Então, a minha ideia veio daí. Né? Os povos da luta africana de terreiro clamavam muito, né, a Orixá. E aí me veio a ideia de fazer. O Urubagé de terreiro, ele é um ritual muito, como eu posso dizer, de grande responsabilidade de fazer e ser feito. Mas a minha ideia já era de fazer algo mais simples, voltado para o lado cultural, voltado para o lado que a gente pudesse falar da cultura, né? E deixar em aberto como uma roda de diálogo. Né? Então, desde já, eu quero falar que a gente está aqui na frente porque eu idealizei, coloquei Ivanzinho e Dani junto comigo para que a gente pudesse ter esse compartilhamento, essa troca, a gente pudesse apresentar algo para vocês, algo que a gente pudesse subir nas redes sociais, que as pessoas pudessem compartilhar e continuar aberto, cada um suas opiniões, interagisse com a gente. Olá pessoal, eu sou Dani, quero primeiro axé Oxóssi Movira e vim para somar no Banquete do Rei. Boa tarde a todos e a todas. Chamo Ivan dos Santos, eu Brasil de Ogum, Ivan de Ogum, mais a todos, sou Leandro e achei o Oxóssi Movira, acho que é bom, Deus e Deus, os meus irmãos aqui, prestigiar essa troca, né? Como o Chimário, não é uma festa típica, não é geralmente, mas vamos falar de alguns titãs. Vamos falar também da questão social em relação a essa festa, o Banquete do Rei, o Urubagé, que é bem agraciada entre vários orixás, vários candomblés, Brasil e fora do Brasil. E a gente não pode iniciar uma festividade dentro de uma casa de terreiro, dentro de uma casa de axé, uma casa de força, sem, ainda mais de ter relação à comida, sem reverenciar Exu, sem fazer com que Exu convocar, convidar Exu para participar desse momento. Então, o lado nós precisa bem para a gente poder convidar Exu e não despachar, né? Então, a gente não despachar Exu, não. A gente vai convidar ele a vir à festa e ficar a nossa porta cuidando de quem entra e de quem sai.
Espero que vocês aproveitem da melhor forma, interajam com a gente, né? Eu queria que você desse oportunidade aí de falar um pouquinho do que a gente trazer para dentro da comunidade o nosso conhecimento, trazer para a comunidade a nossa parceria do terreiro, né, dos povos que também não são ligados à nossa religião e tal. O que é que o terreiro tem para oferecer? Né?
Então, o nome da festa, né? É Banquete do Rei. Tem algumas traduções, né, na verdade, e tradições também. Banquete, dia de agora, hora é pizza, hora é orixá, hora é português. E, independentemente de qualquer vertente das religiões mais africanas, Omulu, Obaluaê, Chapanã, Omauru, né, também conhecido, Oluaê, todas as nomenclaturas, o orixá, Omulu está aqui, a representatividade. E essa festa, esse nome, né, o Olubajé, uns relatam como festa, outros relatam como uma forma de pedir perdão ao orixá Omulu, por quê? É um orixá que desde o nascimento já foi meio que. Eu não falo sofreu porque o orixá não sofre, né? Mas é mesmo que ele nasceu através de Nanã e Oxalá, que são seus pais, que por conta das conturbações ou conflitos, eu falo até conflitos, entre os pais dele, ele acabou nascendo com algumas coisas diferentes do que os outros seres humanos nasciam. Ponto de chagas, manco, enfim. E a mãe, mesmo dizendo, mas já dava para identificar a diferença assim. E a mãe dele rejeitou, deixando ele na beira do mar e assim Iemanjá, como é mãe total, mãezona, pegou ele e o criou. Olubajé, axé, umbó. Aê, Olubajé. Sendo tomada, só que chamou mais de festa, né? Chamou mais de festa, político como ele é. Outras festas foram acontecendo, inclusive sendo realizadas por Orixá Xangô. O Orixá trouxeram todas as comidas. Essa é a cantiga que a gente vai cantar novamente daqui a pouco, quando as comidas vierem até a sala. No caso, se fosse uma cerimônia de um toque, de fato mesmo, os orixás traziam as comidas já vestidos, paramentados, para tentar relembrar, reviver aquele momento que foi dos nossos ancestrais. E Xangô fez uma ação que, aí entra, né? Tem vários viés, várias histórias, que com essa ação, o Gualuaê solicitou que Xangô pudesse vir à festa, pudesse participar das festas anualmente. Aquela festa foi um tipo de coisa, eu lembro como os terreiros relembram ela, alguns em janeiro, mas a maioria dos terreiros fazem essa festa em agosto. E Xangô fez uma atitude para mim nobre, porque Xangô tem o orixá que ninguém senta no trono dele, e durante uma festa dessa que ele deu, o Obaluaê estava na festa, e ele solicitou para a festa, solicitou como bom anfitrião, que o orixá Obaluaê sentasse no trono dele. Xangô se levantou, o Obaluaê sentou no trono de Xangô e ficou meio que resolvido toda a situação. Ainda dizem que o orixá Xangô não participa dessa festa. Tem casas que mantêm isso, já tem casas que vão por um outro viés e Xangô participa da festa do Olubajé. Isso é mais ou menos um entanho e uma história de um orixá para mim crucial, guerreiro também, tanto é que carrega uma lança e carrega lá o seu xaxará para ter o poder de segurar a doença do mundo e ao mesmo tempo ter o poder de não deixar que qualquer doença pegue na humanidade, não deixar que todos os povos do terreiro e a humanidade no geral morra por algum aluno, alguma doença. E todo mundo que come da comida do banquete do rei nas festas tem a probabilidade de muito tempo de vida, muito tempo de saúde. Mais ou menos essa parte aí do terreiro que a gente queria adentrar, começar, né, para poder adentrar na questão social de o quanto um tipo de festa desse ou qualquer outra festividade ajuda socialmente as comunidades que são ali, né, que ficam ao redor dos terreiros. Mais ou menos essa história que eu queria contar do Banquete do Rei e do Olubajé. Pegando a fala do Francisco, como ele falou, cada um tem a sua história, cada terreiro cultua da sua forma, mas com um denominador comum. Né? Como ele falou, Olubajé é o Banquete do Rei, Olubajé significa aquele que aceita comer. Então, para mim, para eu estudar a história do
Lubagé, eu nem procurei saber direcionadamente a um filho de Obaloê, do Orixá, poder ter procurado Éder aí, mas eu estudei de uma forma que eu entendi e aquela história foi que eu trouxe para o meu coração e aceitei. Da mesma forma que tudo dentro do candomblé tem um significado. E cada vez mais que a gente estuda e pede para que o Orixá clareie a mente da gente e coloque aquilo ali no coração da gente para que a gente consiga mais ou menos entender o que foi que ele quis passar para aquilo ali, a gente já entende melhor. Como eu falei, esse pouco tempo que eu idealizei esse projeto, eu fiquei apaixonada pela história dele, de Obaloaê, né? O meu orixá de Oriê Xangô, tem várias histórias aí, né? Ele quis passar também Xangô quis passar a questão da desculpa, né, para Obaloaê, e justamente a história que Xangô festeiro deu sua festa lá, moravam próximos, né, em aldeias, né, todo mundo já sabe, que como você falou aqui, que ele já nasceu doente, né, então ele era um orixá que ele ficava 6 meses bem, 6 meses ele ficava doente e tal, e justamente Xangô escolheu fazer a festividade dele quando ele estava adoentado. Então ele estava na casa dele lá de quarentena e Xangô resolveu fazer essa festa, convidou todos os orixás, estava ali, Oxóssi se ofereceu logo, disse, não, eu vou trazer meu bicho, a gente faz como se fosse um churrasco ali, né? O conhecimento que a gente tem na antiguidade é que os terreiros eram em céu aberto, eles ficavam lá, faziam os festejos dele, e Xangô convidou todos, veio trabalhou aí, ficou lá e colocou os guardiões dele, falou, né? Ó, ele está doente, então eu quero que ele chegue aqui, na minha festa. Então se ele chegar, barra aí, ele não vai entrar, certo? Foram lá, continuaram assando as carnes, fazendo seus festejos, tocando, dançando. E de repente a fumaça do assar de carne deles, né? Bateu lá e o Baloaê. Ela tem casa, tem quarentena. E o Baloaê se levantou, sentiu aquele cheiro e foi lá no sentido ali daquela fumaça e tal. Quando ele chegou lá, estava rolando a festa de Xangô. E aí os guardiões disseram, opa, você não pode entrar, você está doente, você vai passar doença aqui pessoal e tal. Então, eu vou falar essa linguagem assim, como se ele estivesse falando entre mesmo, mas para ficar mais fácil de entender. Então, quando ele chegou lá, ele foi barrado, ele ficou muito triste. E quem não ficaria triste? Quem não se colocaria no lugar dele? De estar ali a todo tempo, né? Eles eram irmãos, não de sangue, mas se consideravam, e os orixás se consideravam irmãos e tal. E simplesmente ele chateado foi lá na porta do terreiro, né? E se esfregou com as suas falhas para lá e para cá. Também não falou nada, porque ele tinha sido barrado. E se curvou. O Baloaê andava manco, né? Tinha esse defeito na perna dele, e colocou as mãos para trás. Quando ele coloca as mãos para trás, que ele sai dançando, todo mundo, não sei se todos, mas já conseguiram ver um Obaloaê dançando, já frequentou a casa do candomblé e tal. Então, ele sai com as mãos para trás e sai dançando, triste, né? Numa zoela aqui dele mesmo, que é aquela zoela. Pronto. Se você quiser tocar aí, para você CD, vamos tocar. Vamos.
Orixá, que ele foi rejeitado, ele teve a doença dele, todo mundo poderia criticar, ele deixou a doença aqui e tal, então ninguém vai falar que ele tá. Ele deixou o recado dele, né? Ele já passou pela situação dele, dele jovem. Então nem sempre a gente sabe porque as pessoas têm aquela atitude. A gente precisa saber de antes o que aconteceu e também reconhecer e saber pedir desculpa na hora certa. Né? Então ele, para mim, ele traz esse aprendizado até para dentro do terreiro dele. Né? Então ele, com as falhas dele, ele traz o segredo dele, a sabedoria dele, traz tudo. E é o que ele tem para passar para a gente. Então, para mim, o sentido do Olumbagé foi esse pedido de desculpa foi tudo, mas também traz a sabedoria, a fartura, traz a cozinha de lá de trás, né, que a gente possa perpetuar ela nas atualidades. E sai passando de um para outro e tal. Então, o segredo, a força, também está dentro da cozinha. Né? Normalmente, são as mulheres que ficam fazendo levando esse legado adiante, como a gente está na cozinha. Né? Então, para mim é isso, o Olumbagé, o sentido é esse. Então hoje a gente pode trazer algumas das amostras das comidas, possa ser que não estejam todas as comidas e alguém esteja acostumado a ver em outras casas e tal, mas foi uma simbologia muito grande que a gente fez e a gente está feliz de poder estar trazendo hoje para cá, para todo mundo vivenciar e a gente poder estar vivenciando, participando desse momento e que todo mundo que entrou aqui peça a mesma coisa que eu tive em mente desde que eu fiz esse projeto. Peçam saúde, peçam proteção, peçam e tenham respeito ao valor. Chefe? Logo do início da história que ele contou, do Olumbagé, no qual ele fala que todos os orixás participam, mas tem casas que Xangô não participa. E as casas que Xangô participa do Olumbagé, o único que Xangô que pode participar é Baru, devido à ligação de Abaloaê com Exu. Acanju, Airá, qualquer outra qualidade de Xangô não participa do Olumbagé, a não ser Baru. Tem que ter também, né? O Balu tem a sua parte, que é ligado a Exu, que é um deixa de ser um bar, deixa de ser A gente sabe que todo o nosso aprendizado é uma oralidade. Existem os itãs, e ele é dito, é escrito, é falado por muita gente. Só para reforçar mais um pouco a fala de vocês, que é tudo isso mesmo. Depois dessa grande passagem, na verdade, o Olumbagé é pedido de um grande perdão. É o pedido de um grande perdão do Pai, das chagas, para aqueles que desafiaram ele naquele momento que ele só queria aparecer, na verdade, ele só queria participar e não aparecer pelas chagas que possuía, por uma passagem de Nanã junto com Oxalá. E com o vento de Ançã, esse segredo que só era guardado por Emanjá foi exposto para toda a sociedade dos orixás. E no momento que aconteceu, que Omulu Abaloaê passou a ser conhecido por suas chagas, no momento que todos os orixás se uniram para fazer o grande perdão e Xangô não concordou, e ele mesmo assim ele foi sem saber o que estava acontecendo, como foi colocado por vocês, mas ali ele viu que não era bem aceito, ele deixou as chagas e foi embora. Por mais que ele perdoasse todos, mas as chagas já estavam espalhadas pelo mundo. É só para reforçar um pouco a fala de vocês, que esse foi um dos grandes itãs. E até hoje, o mundo tem as chagas. Hoje é muito mais bonito, são as Covid, são os vírus, mas que na verdade, de pé no chão, são as grandes chagas deixadas do nosso grande Pai, da palha, da doença e da saúde, o Omulu Abaloaê. De Ajunção. Então, acho que todos falaram os mitos, as histórias que são diferentes, mas entram no mesmo contexto. E eu acho que o Abaloaê, o Omulu,
quando ele faz a saudação dele, atutou, então silêncio, né? O rei está na terra e ele quis passar, né, um recado que muitos não escutaram, né? Sobre humanidade, igualdade, todo mundo é igual, independente de estar doente, ou não, de boa roupa, de tudo, e não souberam escutar o recado dele e fizeram essa diferença com ele. Mas falar de Obaluaê é falar de sentimento, né? Porque a história de Obaluaê, querendo não, é uma história triste. Né? Mas a humildade desse orixá, o conhecimento que ele dá a gente a cada dia, é muito importante. E eu não acho que a reverência para ele deve ser só uma vez no ano. Eu reverencio esse orixá todos os dias da minha vida. E ele é meu pai, é ele que me guia. Né? E é isso, ele quis passar a igualdade, que todo mundo coloca o pé no chão, que não tem melhor nem pior. Né? Todos nós somos iguais. E curou o povo que estava ali, na casa de Xangô, porque nem tanto morrer. Mas ele deixou a doença para que a doença fosse se perpetuando, fosse ficando. Então isso também a gente está no social. E a gente precisa, nem tudo é o dinheiro, né? Nem tudo a gente tem o controle, nem tudo a gente tem nada, mas a gente precisa se respeitar. Porque nem todo mundo é igual, mas uns com sua fé e outros não, a gente consegue ir se sobressaindo dentro do terreiro, né? Principalmente no período pandêmico, as portas dos terreiros ficaram abertas, os terreiros receberam suas como é que eu vou fazer como recado da pandemia para cá. E é onde a gente vai adentrar agora, nessa questão de que a pandemia mexeu muito com o psicológico de todo mundo, quem era adepto, quem não era adepto do candomblé. Então, você está sofrendo, está quando você procura religião, só tem 3 motivos: amoroso, financeiro ou de saúde. Muitas pessoas só procuram religiões, as religiões, não vou falar só, as religiões que fazem esses 3 motivos. Estou com problema financeiro, estou com problema amoroso ou estou com problema de saúde. Estou na família, ou consigo, ou com outra, enfim. E que às vezes a gente já vem de berço, e às vezes até que vem de berço, feito no caso do meu irmão, nascemos juntos, todo mundo no mesma educação, a gente não frequenta, não é adepto. Vem lá de fora, vocês acham que é lá de fora, mas não é. É comida de terreiro mesmo, é comida da gente, mas é como ele falou, tem sempre alguma coisa por trás, demonizando, para que a gente não perpetue a nossa cultura. Só volta um pouco e diz que é feijoada, comida é filme. Então eu queria agora convidar o Ogan, Cristinha, o Ogan João, para a gente fazer esse momento do Urubagé agora. E a gente cantar, não, a gente vai tirar com a tira já. Me ajuda aí. Aê, loucos,
muito amor, muito carinho. O orixá, a espiritualidade, conduziu tudo desde o primeiro momento. Né? Fique à vontade, acho que a gente pode se servir, né? Pode falar. Nessa cerimônia, esse banquete, sempre tem uma oferenda de cada orixá, né? Tem a comida de cada orixá, e no Olubagé sempre canta um pouco para cada um deles, né? Como hoje é só uma representatividade, né? Então, mas só para deixar claro que cada comida ali é de um orixá específico, entendeu? Não, justamente tem o padê de Exu, né? Tem o Axoxô lá do comido, que é de Oxóssi, né? Tem a lentilha, né? Da Alçane, tem a banana aqui com açúcar e canela, que é Paiuá, né? Temos o amalá de Xangô, temos o doce de Oxum, temos o mulucu, que é com ovos aqui, camarão para Oxum. Também temos o ipeté, também que pertence a Oxum, né? O manjá, que é de Iemanjá, né? O peixe, a Oxalá, e o milho branco, né? Que é para Oxalguian. Então, cada comida dessa representa um orixá. E aproveitando esse Pessoal, a princípio, nossas comidas estão postas. Aqui estão as palhas. Vou pedir que vocês se sirvam com elas. Todo mundo pode pegar, servir aqui. A gente vai fazer algumas imagens. E fiquem à vontade, peguem tudo, comam tudo, repitam. E o intuito foi esse mesmo. E espero que cada um leve um aprendizado para casa. E obrigado a todos por virem e tirar um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui no domingo hoje. Axé!